Meu convidado de hoje, eu como sempre gosto de contar a história de como a gente se conheceu. A gente se conheceu por um problema de saúde, por uma intercorrência que deu no exame meu. Eu fiz uma ressonância, faço um acompanhamento de mama e deu uma intercorrência e o médico pediu que eu procurasse um radiologista. E por coincidência, esse radiologista estava no CRD, que é a empresa que nós vamos falar hoje. E eu fui lá e me surpreendeu a forma e a prestatividade, a rapidez que eu fui atendida. E uma coisa que eu observei muito foi que a pessoa que estava do meu lado era uma pessoa bem simples. E essa pessoa foi atendida da mesma forma que eu. E eu observei aquilo e aquilo me chamou muita atenção. E aí depois eu fui, deu tudo certo, graças a Deus, foi muito rápido, ok. E eu tô subindo no elevador da minha casa um dia e está lá o Renato, que é o convidado de hoje. E que por coincidência ele faz parte do CRD. E aí eu me apresentei, a gente chegou na história do CRD e desse encontro do elevador para cá gerou tanta demanda que eu tô até preocupada se ele lá não cansou de mim. De lá para cá ele virou um super parceiro no nosso projeto social, porque esse tratamento que eu tive eu gostaria que todas as pessoas tivessem. Ele é um parceiro da Associação dos Amigos da Casa Verde. Ele virou um sócio, eu tenho uma sociedade bem singela, o CRD Odonto, porque eu também gostaria que a odontologia tivesse essa excelência de atendimento. E Renato, meu marido precisa de tomografia, Renato, meu pai precisa de uma ressonância. E ele lá me respondendo. Eu queria perguntar assim primeiro, você já cansou de mim? De jeito nenhum. Pode ficar tranquila. Me avisa. Pode ficar tranquila. Mas me avisa. Não, eu gosto de ser disponível. Eu acho que isso é uma característica minha. Então, pelo contrário, eu fico até meio deprê quando eu gosto do agito, de poder. A Lara até brinca, falou, Renato, você realmente precisa de gente, você gosta de servir, isso é uma característica, então espero ser útil. Eu espero Esquece de mim, não. Muito de você. Mas vamos lá. Quem que é o Renato e quem que é o CRD? Que história que é essa? Vamos lá. Então, como que surgiu o CRD? Eu estava no último ano da faculdade de medicina, no 6º ano, e meu pai é ortopedista, médico, meu irmão mais velho fazia ortopedia, e o meu pai e eu num almoço discutindo, vou fazer residência de ortopedia, que já tem um viés familiar, e eu questionei, mas e o hospital de acidentados, o que tem de necessidade? E aí ele colocou, não, eu acho que além da ortopedia tem uma necessidade de melhoria do setor de radiologia e da parte de terapia intensiva, né, de UTI. E eu fiquei com aquilo, raciocinei e achei que a radiologia era uma especialidade que podia ter aderência com o meu jeito de pensar, com o meu jeito de tocar a vida. Que ela me permitia, além dos aspectos médicos, que eu gosto muito da parte assistencial, essa possibilidade empresarial. Então, a ortopedia e outras especialidades são muito voltadas realmente à sua assistência e você tem um certo limite da sua agenda para poder fazer a assistência médica. E a radiologia, você precisa normalmente comprar equipamentos, ela tem um viés mais empresarial, que sempre foi um aspecto que me chamou a atenção. Então foi assim que surgiu a ideia de fazer radiologia, pensando numa necessidade específica do hospital, que meu pai é um dos sócios. Foi quando eu resolvi fazer radiologia e nós resolvemos então criar o CRD. O CRD a gente aproveitou um CNPJ que já existia, que era o serviço de imagem do Hospital de Acidentados, mas era um serviço assim, muito singelo, voltado só para o público interno, que tinha uma série de oportunidades de melhoria. E aí a gente fez então uma obra ao lado do hospital para atender a demanda do hospital, mas também para atender o público externo. Então foi assim que começou o CRD. Nós vimos lá uma série de oportunidades no mercado, os colegas tinham já estruturas de diagnóstico por imagem muito robustas, mas a gente de alguma forma percebia que
tinha espaço para melhoria. Então a disponibilidade, que foi uma coisa que você colocou, a gente tinha até então serviço só em horário comercial, já no primeiro momento a gente entendia que tinha que estar disponível, então foi por aí que começou o CRD. Então tá, então a gente vai falar de diagnóstico. Tá. O CRD hoje é diagnóstico, né? Clínica de diagnóstico, nosso negócio é exame, exatamente. Então, e esse dia eu li um artigo que o cara falava assim, que porque algumas profissões serão substituídas pelas máquinas. Uma lista, um ranqueamento, a gente não sabe se isso é verídico, mas a tendência está sendo uma perspectiva. E outras profissões vão aparecer. E aí um empresário indiano muito forte escreveu assim que um artigo que chocou assim, que gerou muita controvérsia, mas ele é um investidor muito grande, um dos maiores do planeta. E ele falou assim, precisamos de médicos ou de algoritmos? Então assim, aí, na minha opinião, eu como paciente, eu não tenho dúvida que a gente precisa de médico. É claro que talvez o robô, a inteligência artificial, não sei se eu uso os termos certos, qualquer coisa você mas me é corrige, isso mesmo. Ela vê melhor que um ser humano. Ela não tem as alterações emocionais, hormonais, ela não bebe, ela não está bem naquele dia, você não chega lá e fala, não estou bem hoje, então tá tudo certo. Então talvez isso seja melhor sim, acho que a gente não tem como fugir dessa realidade. Mas eu acredito muito no contato, não só de um corpo, de um coração, do radiologista que esteja ali orquestrando tudo. Aquele radiologista que só assina, igual a outras profissões. Então eu queria saber assim, como que você vê isso? Porque é uma economia humana. E talvez você não tem como fugir disso aí, mas como é que você vê isso tudo? É inexorável a tecnologia, não tem jeito, e não adianta lutarmos contra, né? Inteligência artificial versus o médico, isso é um tema que está extremamente em voga, uma série de encontros médicos, os profissionais estão temerosos. Eu dou aula na faculdade e os residentes ficam, nossa, e aí, professor, será que tem espaço para mim no futuro? Nós estamos perdendo espaço para as máquinas. Então, primeiro eu acho que não tem como lutar contra. É interessante por parte nossa ver isso como oportunidade. É isso que eu realmente acredito. É inexorável, mas vamos tentar compreender o que isso pode ajudar. Então, a medicina é muito ampla. Se pegar a medicina como um todo, ela vai ser afetada pela inteligência artificial, haverá, de alguma forma, uma redução de mercado de trabalho para os médicos, uma vez que os computadores vão otimizar a assistência? Eu acredito que sim, mas especialmente para aquelas especialidades mais repetitivas, por exemplo, um procedimento intervencionista, ele tende ainda a ser feito por uma pessoa. Então eu não acho que dá para a gente juntar tudo num bloco só. Mas falando de diagnóstico, especialmente de radiologia, os estudos ainda não mostraram, tem muito investimento, tem muita expectativa, mas o resultado ainda não é legal. Quer dizer, o ser humano ainda está dando de 10 frente, exatamente. Por quê? Porque são vários aspectos, não é binário. Então você tem vários aspectos você tem uma série de patologias. Então o que eu acredito, Leninha? Eu acredito que com o tempo a inteligência artificial vão proporcionar ferramentas para que a gente seja mais assertivo no diagnóstico, para que a gente tenha mais produtividade, mas não substituir. Não tem jeito, precisa de uma pessoa para conduzir, para orquestrar esse trabalho. Então eu não vejo uma substituição. E acho que o profissional que está começando agora, ao invés de se preocupar e de alguma forma fugir dessa situação, deve aproveitar, compreender que isso vai acontecer e aproveitar as oportunidades, se melhorar. Então a gente não pode ter medo, exatamente, ter medo e fugir. Eu acho que é por aí. Outra coisa que eu observo muito no CRD, e foi o que me chamou a atenção, é o atendimento, né? Bacana. E não é brincadeira, né, Renato? Não. Fica assim, eu queria, de um lado, convênios te apertando o orçamento,
né? Porque cada vez mais, e a maioria das pessoas, hoje não sei a porcentagem de brasileiros que tem um convênio, mas assim, deve ser, o particular deve ser bem pouco. Só te interrompendo, hoje o out of pocket, o cara que paga no balcão, é menos de 10% dos serviços privados, então é muito mínimo, pouco, é irrelevante. Então, de um lado você tem esses convênios fazendo isso, de outro lado você tem as máquinas apertando os médicos, quantidade, vamos fazer quantidade. Uma empresa, o CRD, querendo dar excelência, e para excelência você precisa de gente bem treinada, bem capacitada, e o paciente lá, te pedindo, sem falar, mas te pedindo um cuidado numa hora dessa. Exigindo cada vez mais. Como é que você faz? Como é que você... eu acho que esse é o desafio. Eu acho que o grande desafio, e aí não acho que é só o CRD ou nem só o segmento de saúde. Eu acho que o grande desafio hoje do empresário é porque a margem está cada vez menor, o público cada vez mais exigente e a gente precisa reinventar o tempo inteiro. Então, qual que é o segredo? Eu acho que o segredo é competência. Não dá para tocar mais ou menos nenhuma atividade. Nós temos que ter excelência em tudo que a gente faz. Então, qual que é a realidade hoje do CRD? Realmente, os nossos custos aumentaram significativamente. No meio da pandemia, houve um desabastecimento de EPI. A gente precisou comprar muito mais EPI do que comprávamos num custo muito mais alto. A maioria dos nossos insumos são dolarizados, então a moeda estrangeira subiu, explodiu o dólar. Eu tenho todos os contratos de manutenção dos equipamentos em dólar, reposição de peças em dólar, insumos como meio de contraste, o filme radiológico, tudo isso é balizado no dólar. Então, nosso custo realmente aumentou muito. Uma queda de receita, porque realmente as pessoas ficaram receosas e é natural, e acho que foi importante, foi relevante para a condução de todo o processo. Junto a isso, o que você falou, fonte pagadora quer reduzir sempre o custo, e tá correto, eu acho que ele também tem uma margem apertada e precisa buscar economia. E o paciente cada vez mais exigente, a concorrência, uma série de serviços também surpreendendo cada vez mais aí a percepção do paciente. Então, qual que eu acho que é o segredo para equacionar todo esse ecossistema? Ser competente, então investir em gente. Eu até brinco que às vezes as pessoas vão lá no CRD e falam: nossa, Renato, que bacana, você tem uma estrutura maravilhosa, os quadros, o local, tem muita madeira, isso acolhe. Mas eu brinco, ó, isso aqui é para proteger do sol e da chuva, o que interessa é gente, nós somos gente cuidando de gente. Então, o nosso investimento maior é em RH, são nas pessoas, a gente entende que esse é o nosso grande ativo. O que eu brinco para o meu time? Qual que é o segredo, né? Se a gente puder aí contribuir com alguém que também está com o mesmo desafio, é entregar sempre mais do que o cliente espera. Então eu acho que o segredo é surpreender. Se você espera que você vai chegar lá e vai ter um lanchinho com uma bolachinha, então vamos melhorar, eu tenho que entregar mais que a bolachinha. Se você acha que o resultado do exame vai demorar 2 dias, eu tenho que entregar em 1 dia. Se eu prometo, eu falo para o meu time, ó, se você prometeu qualquer coisa e você acredita que você precisa de 1 hora para entregar, promete com 2 e entrega com 1. Dá sempre uma notícia boa. Então, eu acho que o segredo é surpreender, entregar mais do que as pessoas estão esperando e ter competência. Realmente a margem vai diminuir, a gente precisa reinventar, e aí você reinventa, isso já não é mais suficiente, o concorrente te copia, daqui a pouco você tem que pensar numa outra solução, pensando em redução de custo, despesas e também aumento de receita e melhorar a percepção do usuário, né? Então, acho que é mais ou menos isso o segredo. Super exposto. Eu ia te perguntar a porcentagem, quem quer, Renato,
empresário, Renato médico, Renato pai de família, mas eu acho que já está bem claro aqui, né? Vai passar do 110, vai passar do 150%. Você fez medicina, mas o negócio é meio... A parte médica, eu gosto muito, especialmente na radiologia, que você tem que fazer sempre um raciocínio investigativo, né? Eu nunca gostei na faculdade ou outras experiências. Um protocolo de tratamento é esse. Eu sempre tinha mais interesse, o que é o diagnóstico? Eu acho interessante a investigação diagnóstica. Mas hoje, realmente, eu me dedico muito mais à área administrativa do que à área assistencial. Sem sair da área assistencial. Dentro da parte, vamos dizer, de médico radiologista, o meu tempo está mais voltado para a parte de ensino. Até porque eu acho que eu sou muito inquieto e o dar laudo é uma atividade às vezes monótona. Então eu gosto de estar com residente, de estar podendo dedicar, estar discutindo. Eu acho que isso é mais... Eu gosto de gente, eu preciso de... Eu sou movido a gente. Porque às vezes o radiologista escolhe porque ele não é muito gente, né? Na verdade, esse é o desafio, inclusive, porque quando a gente traz algum colega para o time... Normalmente o colega escolheu fazer radiologia porque ele não gosta de gente, ele gosta da sala escura, ele gosta ali do... E eu procuro trazer, para o nosso negócio funcionar é o contrário. Teve um dia, eu achei muito interessante, eu estava na recepção e aí uma senhorinha falou assim, o que você é aqui? Eu falei, não, eu sou médico. Por quê? Ele falou, você sabia que eu nunca tinha falado com o médico? Eu faço exame há vários anos numa outra clínica, vim aqui porque uma amiga me falou, e aqui o que me chamou a atenção, porque veio um médico conversar comigo, e eu costumo ir no outro serviço, onde a gente faz os exames, é bem atendido, mas eu não vejo o médico. Eu achei, então ela quis me dar um feedback, falou assim, acho que o grande negócio seu é porque eu consegui falar com o médico, então é interessante. Isso é uma dica ótima para você. Renato, você queria falar só 10 minutos, né? Eu acho, eu acho que já, eu falo muito, você também, então enrolou. Mas eu queria dizer assim, obrigada pela parceria de sempre, obrigada por estar aqui, apesar daquele convite que eu mandei, que agora, gente, eu comecei a mandar um convite. Muito chique, por sinal. Não tem jeito de falar, muito chique, por sinal, o convite. É surpresa, é super, mas é de coração. Então, eu queria te agradecer muito por estar aqui, por ser o parceiro que eu peço. Prometo não pedir muito, vou com calma. Pode pedir. Mas eu queria te falar uma coisa, porque eu acredito que aqui as coisas reverberam, elas vão mais fortes por causa da energia que eu acho que você sente aqui. Então eu queria te agradecer por isso e te falar que uma coisa que você já sabe, mas eu quero que você lembre todos os dias de manhã. O diagnóstico, para mim, é uma coisa extremamente importante, porque quando você tem um indício de uma doença, até que você descubra o diagnóstico de fato, eu acredito que é como uma guerra que você não sabe que inimigo que você vai lutar. Você não sabe se as suas armas vão dar, você não sabe se você vai ter força para isso. Então é uma janela muito sombria. Então eu acho que você tem, como está lá no topo dessa pirâmide, você tem esse poder de agilizar e aí mostrar o diagnóstico, diminuir essa janela e a pessoa falar assim, para isso eu dou conta, porque daí a gente fica forte, a gente sabe com o que a gente vai lutar. Lembra disso todo dia de manhã. Tá aceito o desafio, vamos encurtar esse... A incerteza é muito ruim, eu tenho certeza disso, a gente fica... E problema de saúde é muito... Eu consigo lidar com uma série de problemas, mas eu sei que problema de saúde é sempre, então... E eu acho que o segredo é fazer, né? Então eu sou muito executor. Então vamos entregar logo, vamos ao ponto. Pode, te agradeço. Que você cada dia tenha mais força para fazer isso. Amém. Se Deus quiser e Ele quer. Obrigado, viu, Leninha? Obrigado por tudo. E o próximo a gente vai falar do CRD Odonto. Tá bom? Até a próxima. Vamos fazer.